Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um podcast Café com Fundadores aqui no canal da Start Econ. E hoje vou dar um recado aqui pessoal, né? Eu geralmente não apresento esse podcast, né? Dá um alô aí pro Igor e pro Kelvin, que estão viajando muito ultimamente. Tô aqui tendo que apresentar a segunda vez, mas tá sendo um prazer para mim. E hoje eu tô aqui com a presença do Alex Vilhena, né? Isso. Pô, se apresenta aqui, Alex. Obrigado por ter vindo. Nada, um prazer, Jorge. E, pô, legal estar aqui também. Legal estar aqui, pô, na sua segunda vez também, né? Minha primeira vez. Bom, sou carioca, mas bem nômade, assim, morei metade da minha vida fora, muito trabalhando com empresas de tecnologia. E hoje em dia moro em São Paulo, tô de frente da Malga, junto com meu sócio lá, Thiago, e a gente é uma plataforma de orquestração de meios de pagamentos, então uma infraestrutura de meios de pagamentos. Pô, bem legal. Antes de começar, quero te fazer uma pergunta. Você gosta de café? Eu gosto de café. Pô, então tem um presente aqui pra você, ó, da Coffee Mais, que é um parceiraço nosso aqui da comunidade. O Thiago Alvise é um dos membros da comunidade, ele é sócio da Coffee Mais e deixou um presente aqui pros nossos convidados. Pô, São cafés especiais aí, tenho certeza que você, se gosta de café, vai curtir bastante. pô, obrigado aí, obrigado Thiago, né, que não tá aqui, obrigado Jorge, pô, com certeza a gente vai curtir, eu e a galera da empresa. Show de bola. Então, pra gente começar, eu queria saber quem que é o Alex antes do CNPJ. O que que você fazia? O que que pô, ali quando você tava no começo ali buscando ver o que que vai fazer da vida, o que que você queria, quais eram suas vontades? Conta esse começo aí pra gente. Eu queria ser diretor de filme de surf. É isso que eu saí da escola falando assim, eu vou ser diretor de filme de surf. Tinha um exemplo que tinha dado certo, que é o cara chamado Taylor Steele, e era isso que eu queria ser. Eu queria surfar o mundo, eu queria gravar meus amigos surfando e eu achei que era isso que ia trazer a felicidade. E como que você caiu aí nessa parte de tecnologia que não tem muito a ver com o que você queria, né? Como que foi Então, tem muitos... eu essa acho que história aí? é uma história, porque... Tá, e aí eu acabei trabalhando com... Eu abri o leque um Uhum. pouco e eu falei, tá, não vou conseguir ser diretor de filme de surf de cara, mas eu falei, vou ser diretor de cinema. E aí eu comecei a trabalhar com cinema. E é muito engraçado que era uma época que o digital estava entrando, mas ainda tinha muito analógico. Então, eu, como bucha da produção, eu tinha que entender qual era o sistema de onde a gente estava mandando a produção, para saber como fazer essa conversão. Uhum. Então, comecei a meio que me entender com tecnologia ali. Eu sempre gostava de sistema AV e tal, só que para me sustentar no cinema, eu vendia coisas usadas no Mercado Livre. E aí vendia qualquer coisa. Tinha uma época que falavam que se não estava pregado no chão lá em casa, o Alex ia vender. E aí eu vendia coisas dos meus amigos, carro usado, moto, bicicleta, monitor.
E como eu vendia tantas coisas, quando eu saí do cinema falando, eu quero uma coisa, um emprego mais normal, só que eu não quero ir para banco, né? Todos meus amigos trabalhavam com banco, mercado financeiro, assim, essa eu sei que não é a minha praia. E aí um amigo falou, cara, eu conheço uma empresa que eu não sei o que que eles vendem, mas você consegue vender qualquer coisa, cara. Então vai falar com eles, eles precisam de vendedores. Eu cheguei lá, era uma empresa de compras coletivas, né? Logo no início, antes do boom. E aí, realmente, eles estavam precisando de vendedores, ninguém sabia o que era compras coletivas. Eu falei, cara, dá um netbook aí, eu vou ver se eu consigo vender. E foi aí que eu entrei em tecnologia. Caraca. E aí, daí pra frente, isso era aqui no Brasil. Isso era no Rio, Ah, era no Rio. Isso era no Rio e foi engraçado porque eu entrei e o segundo dia, um mentor meu me ensinou sobre heatmaps ali. Ele falou, cara, entra no Google, olha esse negócio de heatmaps. Eu fui lá para o diretor de tecnologia do site de compras coletivas e eu falei, ó, de acordo com o Google, nosso botão tá do lado errado. E ele, como assim? Eu, não. E aí eu mostrei o heatmaps para ele, pô, maneiro. Pum, mudou na hora. Cara, eu voltei para casa levitando, assim, eu tava muito feliz, assim, caraca, pô, eu tive um impacto na empresa. E aí que eu me apaixonei por tecnologia mesmo. Só que minha parada sempre foi, eu quero aprender o máximo possível. Então, dessa empresa, eu fui para outra que teve vários pivots ali antes de vender para o Santander, que acabou virando uma plataforma de fulfillment de programas de fidelidade. E eu fui aprender com o fundador. Eu falei, eu quero trabalhar com você, eu quero aprender com você. E foi muito nessa pegada que eu sempre fui buscando aprendizado até parar em São Francisco, né? Caraca. Você já tinha uma veia de vendedor ali, né? Já. Já natural, e depois a tecnologia entrou e você se apaixonou por isso. Exatamente. E como foi essa história aí em São Francisco? Conta isso aí pra gente. Tava Então, no Rio, de repente tá em São Francisco. e foi bem curioso, porque na época não tinha trabalho remoto. Isso era 2011, 2012. Não tinha trabalho remoto, mas eu consegui, através de um amigo, uma entrevista com a Evernote, que era um produto que eu usava diariamente, eu era fanático pelo produto. E foi muito engraçado que, quando eu entrevistei com eles, a primeira vez por Skype, eles falaram, mas você mora em São Francisco? Eu moro, eu só tô num sabático no Rio, mas, mas eu moro. E aí eu fui, eles, não, beleza, então a gente tá procurando alguém, parcerias da América Latina, acho que tem tudo a ver com o seu perfil, a gente foi conduzindo, até chegar na última, eles falarem, cara, quando que você volta desse sabático? Pra gente te contratar, a gente precisa te conhecer pessoalmente. E eu, não, tô aí daqui a 10 dias. E aí eu desliguei, comprei uma passagem, uma perna só, vendi moto, vendi, pô, tudo que tinha, eu fui sair vendendo no Mercado Livre. E aí peguei o voo, fui para São Francisco, cheguei lá só para falarem, então a posição mudou. Não é mais alguém de parcerias, é alguém mais de análise de dados aqui. Putz, eu sabia que não era meu perfil, né? Então, não consegui um emprego, só que eu tava lá de malicuia, literalmente, não tinha para onde ir. Já foi pensando em ficar. Eu fui com pensamentos positivos, né? Vai dar certo. Para empreender tem que ser isso, pensamentos É. positivos sempre. E aí, só que cheguei lá, a minha sorte é que hoje em dia são grandes amigos, mas na época tinham amigos de amigos fazendo MBA lá em Stanford. Aí eu falei, pô, precisava de um lugar para cair. Não consegui um emprego, né? E aí tava pensando o que eu ia fazer, como que eu ia fazer. E aí eles me abrigaram. O que era para ser 3 dias virou 3 meses. Eu morei na sala deles lá. E durante as horas vagas, quando eu estava procurando emprego, eu ia para as aulas de Stanford, assim. É uma coisa que a gente estava falando antes. Ninguém sabe se você está matriculado ou não. Não pedem uma identidade, uma carteirinha para entrar nas aulas. Então, eu comecei a ir para as aulas que me interessavam. Até conhecer um investidor lá. E aí o investidor contou uma história super bonita, que o Don Valentine, que era assim, um dos primeiros VCs do Vale, ele não gostava de cair na lábia do empreendedor. Então ele falava, cara, escreve a sua ideia aqui no cartão de visita e aí eu vou ler e se eu achar interessante a gente bate um papo. E aí eu botei a mão no bolso, eu tinha um cartão de visita ainda do meu emprego antigo, eu escrevi meu pitch pessoal lá e eu dei esse meu cartão de visita pro investidor lá, que era um sócio da Excel.
O cara leu o pitch pessoal, ele deu uma risada e falou, não, beleza, vamos tomar um café então. Pô, funcionou então, né? Funcionou, funcionou. Não, e ainda teve alguém lá falando, cara, esse cara nem estuda aqui. E aí foi bem engraçado que eu lembro chegando em casa, pô, consegui marcar um papo e tal, e a galera abismada, assim, que isso? Como assim? E foi muito bom, porque ele, na verdade, me apresentou alguém do time de recrutamento do fundo, que conseguiu abrir uma porta e saber de todas as empresas que estavam contratando. E foi assim que eu fui, através desses recrutadores, e encontrei o meu primeiro desafio lá no Vale mesmo. Nesse momento você não tava pensando em empreender ainda, né? Não, em todo momento eu tava pensando em Em empreender. todo momento. Em todo momento. Por isso que assim, cara, eu preciso aprender o máximo possível. Qual vai ser a oportunidade que vai me dar o máximo de aprendizado? Pô, legal, cara. É. E aí quando você chegou no Vale lá, como foi os desafios lá? Tive que. Foi uma lição de humildade, na verdade, porque no Brasil eu já era gerente, tocava equipe e tal. E aí lá, não, vai pra estaca zero, você vai fazer. Era pra fazer 60 cold calls por dia pra marcar reunião, BDR, vida de BDR mesmo. E a verdade é que, cheguei lá com uma tenacidade que, fazia 100, né? Sempre querendo fazer mais. Uhum. E aí, assim, eu cresci muito rápido. E o, o grande ativo ali foi que, como eu queria aprender, tava nem aí para título, para salário, nem nada assim, queria aprender. Então, assim, eu fui ganhando muitas oportunidades interessantes. Tipo, a empresa falou, cara, vai para Nova York, abrir o escritório de Nova York. E aí, depois de Nova York, vai para Londres, abrir o escritório de Londres. Então, assim, eu fui ganhando esses desafios até meio cedo para minha Uhum. experiência, né? Eu ia, quebrava a cara um monte, mas me divertia e aprendia horrores. Caraca, era uma coisa que a gente tava conversando ali atrás, né? A pessoa, às vezes, não é o currículo, né? A pessoa precisa tá com vontade, É, tá? Com é, aquela vontade de vencer, de aprender, que aí, às vezes, consegue desenvolver muito mais rápido. total. E aí, depois dessa experiência aí, como que você chegou a abrir o seu primeiro negócio? Boa. É, e assim, só concordando com você, eu É. acho que ali junta vontade e curiosidade, tipo, o céu é o limite. É, na verdade, antes de empreender, Uhum. eu acabei indo de forma bem deliberada para o mundo de pagamentos. Por quê? A solução que eu estava vendendo era uma solução de marketing. A gente foi uma das primeiras empresas a ter Uhum. acesso à API da Instagram, ou do Instagram, e foi uma experiência muito rica, porque se você pensa no mundo de SaaS, assim, pensa no mundo de SaaS na pirâmide de Maslow, assim, as necessidades básicas e as coisas supérfluas. Cara, era o topo do topo da Uhum. pirâmide, totalmente supérfluo. A gente achava fotos no Instagram, publicava em displays digitais, era bem maneiro, só que Uhum. não era aquele negócio essencial para o Sim. time de marketing. E foi aí que eu comecei a pensar, cara, o que que tá na base da pirâmide? O que que é, crítico para a missão de qualquer empresa? E eu identifiquei três áreas e a primeira era pagamentos. Então eu falei assim, cara, eu vou pro mundo de pagamentos. Até hoje eu não conheço mais Que ninguém. lá no começo você não queria, né? Como assim? Lá no começo você falou que, pô, não queria ir pra área bancária e tal. É verdade, eu não queria ir pra área financeira. É isso, e hoje em dia eu tô lá. A gente paga pela língua, né? É. Mas foi bem isso, assim, cara, que era uma coisa crítica. E eu não conheço Uhum. ninguém que foi de forma deliberada para o mundo de pagamentos. Era sempre, putz, meu primo trabalhava lá, recrutador Uhum. entrou em contato. Mas eu, assim, mirei nas empresas, eu mirei na Stripe. Eu falei, eu Uhum. quero trabalhar para a Stripe. E aí eu fui, vida de BDR, consegui cold call para marcar uma entrevista com um recrutador lá, através de um ex-cliente que trabalhava lá. É, e ao longo do processo, eu ia progredindo nas etapas de entrevista, acho que são 8 ou 9 etapas, com a última sendo você ir para São Francisco entrevistar Uhum. com os irmãos Collison lá. É, e e para me preparar, porque eu estava apanhando nas entrevistas, eu nem acreditava que eu passava de fase. Para me preparar, eu achei o maior concorrente deles, um conhecido que conhecia alguém que trabalhava lá, e pedi para entrevistar alguém lá. Falei assim, cara, vê se sua amiga toma um café comigo, só para aprender da indústria, da empresa.
E, pô, tadinha, ela foi tomar um café comigo e foi interrogada. 1 hora e meia de interrogação. Assim, queria entender tudo. Como é que faz para abordar cliente? Qual a proposta de valor? Como é que vocês cobram? Como é que vocês ganham dinheiro? Como é que dá churn? E eu fui, assim, mapeando tudo. Caraca. E foi lá que ela olhou para mim e falou assim, cara, você não quer vir trabalhar aqui, não? Eu, putz, mas vocês não têm nenhuma posição. E eles, não, não, mas isso é assim, fluido, né? Se tem Uhum. posição, se não tem posição. E aí A ela gente foi... abriu uma aqui. Exato. E ela foi, me apresentou ao head de vendas, e como eu ainda estava muito na mentalidade, pô, quero me preparar para essa entrevista Uhum. com a Stripe, eu fui de novo, interroguei o head de vendas. E no final ele falou assim, cara, eu acho que você teria mais fit aqui mesmo. E ele até brincou, prefiro você aqui do que lá com o concorrente. E eu falei, cara, vamos tocar os processos em paralelo então. E aí, no final, resolvi que a Braintree, que era a empresa onde fui trabalhar, que é do grupo PayPal, processo de pagamento para Uber, Airbnb e Uhum. tal, tinha um fit mais com o meu perfil. Não Uhum. só porque ele já trabalhava com clientes maiores, cliente enterprise, como também o time lá só falava inglês e tocava a Europa toda. Pô, eu amo línguas, eu falo 5 línguas. Eu falei, cara, no mínimo vou roubar, roubar Portugal aqui, no mínimo. E acabou que no final eu peguei Portugal, Espanha, Itália e mantive o Reino Unido. Então, assim, foi uma experiência muito rica para poder ver as dinâmicas de pagamentos nesses mercados. Pô, bem legal. E aí, foi nesse momento que você identificou aí Isso. um gargalo aí que tinha, ninguém atuava naquilo ali? Exatamente. Na verdade, começou com uma curiosidade, porque no terceiro ano lá na Braintree, é, os clientes grandes que eu fechavam, assim, pô, 8 meses de negociação, você fecha e ele fala, não, eu vou lançar vocês quando eu terminar a integração com seu maior concorrente. Eu olhava assim, cara, isso não faz sentido nenhum. E aí surgiu umas 3 vezes assim. Eu fiquei Hum. revoltado. Eu fiquei revoltado. E aí na hora você fala assim, não, porque pô, o cara é burro pra caramba. E aí você, no momento de reflexão, você Uhum. para, tipo, não, pô, o cara não é burro. Vamos entender por que que ele fez isso. E aí a gente foi vendo que em mercados diferentes, e Uhum. pagamentos é super cultural, né? Então, assim, como eu pago no Brasil, diferente de como pago na Itália, como pago no México, mercados diferentes, eles tendo os mesmos problemas, tentando resolver das mesmas maneiras e fracassando. E a gente começou a pensar, cara, e se a gente desenhasse de uma forma diferente? E se fosse uma integração única, tivesse acesso a todos os provedores, você conseguisse rotear a transação entre um outro, e aí você resolve o problema de taxa de aprovação, você melhora o risco também, então as Uhum. soluções de antifraude, você consegue reduzir o custo. E aí foi aí que a gente começou a pensar nessa ideia. Pô, legal. E aí nesse momento você já tinha, tava conversando com um mentor, já tinha alguém que você queria ali montar uma sociedade junto? Como que foi Então, essa parte aí? nesse momento eu fui um pouco mais ingênuo, na verdade. Eu fui, pô, eu cheguei lá para PayPal, pro meu chefe na PayPal, pô, montei uma apresentaçãozinha, falei assim, ó, cara, se você me der 6 meses aqui, um engenheiro e um pouco de fita crepe, eu consigo amarrar uns produtos que a gente tem aqui dentro do grupo da Uhum. PayPal mesmo, e montar uma POC aqui. E ele ouviu, foi muito educado, falou, pô, bem bacana e tal, mas não. Aí, na hora, eu falei, cara, eu fiquei um pouco assim, um pouco triste mesmo, mas aí, cara, quer saber? Eu pedi demissão e vambora. Só que na hora, assim, eu não tinha sócio ainda. E aí eu tava lá e eu fui falar com um amigo meu, amigo de longa data, eu ajudei ele a entrar no mundo Uhum. de tecnologia, e quando ele entrou, ele teve uma postura que eu admirei muito, que era, ele saiu de um fundo onde a gente tinha pô, ele tava feito ali, sabe? Um fundo de investimento grande, ele tinha uma posição boa, ele saiu para ganhar nada e trabalhar numa software house porque ele queria aprender o máximo possível do mundo de tecnologia. Eu falei, cara, e aí eu fui trocar ideia com ele, pô, tô com essa ideia aqui, o que que você acha? E ele falou, pô, tô no terceiro, na época ele tava Uhum. numa startup como diretor de produto. Ele, pô, tô na minha terceira startup, ou terceiro ano da startup, terceira integração de pagamentos. Se você tivesse esse produto, eu usaria na hora. Eu, pô, É. legal. Vamos fazer comigo? Ele, não. Eu assim, não, pô, tem um equity relevante Uhum. aqui, a empresa é maneira e tal. Então acho que não é pra mim, não. Eu, pô, beleza, mas assim, vamos começar a pensar comigo, me ajuda a bolar umas ideias aqui Uhum. de como validar essa ideia.
E ele, show, e eu tenho uma ideia muito boa para isso. Eu, qual é? Ele, então, vou fazer o curso da Terra de produto. Posso usar a sua ideia? Posso usar a sua ideia assim? Porque eu preciso de uma Uhum. ideia para fazer o curso. Eu, pô, claro. O que aconteceu? Como a ideia já era bem bolada, Uhum. veio de uma dor do mercado. Você já tinha identificado essa dor, né? Um Exato. monte de gente ainda não tava vendo, você tava ali. Pô, tava ali, era a solução que eu queria vender. Sabe, era isso. A gente já tinha Aham. identificado a dor e eu falei, cara, o grupo dele era o maior grupo dessa turma. Porque, assim, muitas ideias eram ideias, Uhum. assim, nem dizer ideias ruins, mas, assim, Uhum. não era uma ideia tão madura. Sim. E aí essa já era uma ideia bem madura, a gente sabia quem que a gente queria entrevistar, qual seria o GTM e tal. Então o grupo dele acabou tendo acho que 6 pessoas, o normal é 2 a 3, o dele tinha 6. E aí acabou que a gente teve pesquisadores profissionais. Então a gente entrevistou mais de 100 empresas para entender as dores de pagamentos, as demandas, os desejos, assim, tudo que eles precisavam de pagamentos. Caramba. É. E aí depois desse, Ai. E aí ele fez o curso ele dele. fez o curso ali, e depois. E aí, um belo dia, a gente tá trocando ideia e eu já sabia, já tava assim, acho que e ele, a gente tem um perfil bem complementar, porque Aham. a gente é muito diferente, então ele é um cara muito centrado, é um cara detalhista, assim, ele pô, pondera muito antes de tomar uma decisão, então eu sabia que ele já tava assim, matutando aquilo. Uhum. E aí, um belo dia, a gente tava na praia lá e ele veio, pô, então, que aquela ideia de eu entrar de sócio? Eu, pô, vambora, cara. E foi muito bacana porque foi logo antes da pandemia. Então, assim, a Uhum. gente pediu demissão. Eu saí da PayPal em março de 2020. Eles me ligaram para oferecer o emprego de volta. Só que no início da pandemia, não sei se vocês vão lembrar Uhum. disso, mas alguns adquirentes pararam de antecipar recebíveis Sim, sim. para os e-commerce. E aí você pensa, um momento Tava que todo mundo ali, não sabia, né, o que ia acontecer. Então. exatamente. Mas aí é um momento que o lojista já fica sem Uhum. faturamento, porque tá todo mundo em casa, todo mundo entendendo o que vai acontecer. E aí você para de antecipar. Cara, para mim aquilo foi um golpe fatal. Então, eu falei assim, não, não, é por isso que a gente está empreendendo. Uhum. Porque assim, se o lojista tem esse problema, a gente consegue jogar fluxo dele para outro lugar. A gente hoje em dia já consegue pensar em maneiras diferentes para ele antecipar o recebível dele. Então, foi muito isso que deu uma validação assim, cara, vocês estão criando e resolvendo uma dor real. Pô, que legal. E aí, decidiram empreender. Hum. Como foi o desafio de começar ali do zero? Falou, pô, vamos começar. Quais foram esses primeiros passos aí? Cara, foi perrengue. Foi perrengue porque é 2020, então. E você não estava no Brasil, né? Vocês estavam fora. Não, então, eu voltei pro Brasil. Eu voltei pro Brasil em março de 2020. Então, assim, eu Uhum. tinha pedido demissão. Eu pedi para cumprir meu aviso. Eu pedi para PayPal para cumprir meu aviso no Brasil. Uhum. Eles falaram que não era política deles. Aí eu, pô, eu vi que eu ia ficar preso em Madrid. Eu falei, cara, o que eles vão fazer? Mandar embora? Eu já pedi demissão. E aí eu comprei um voo pro dia seguinte e voltei. E eu peguei o penúltimo voo pro Brasil antes de Madrid fechar. Uhum. Então a gente estava os dois no Rio. Ele tem um perfil de produto, eu tenho um perfil mais Uhum. de vendas mesmo. Então, assim, pô, agora a gente precisa arrumar um time que consiga construir essa plataforma com a gente. E, nossa, isso foi muito difícil. Isso foi muito difícil. A gente até conseguiu captar uma rodada na época, em abril, maio de 2020. Não tinha muito investidor investindo, todo mundo queria, pô, vamos dar uma segurada aqui. Todo mundo tava segurando, né? Ninguém tava, É. tava abrindo nada. E conta esse desafio de montar a equipe, porque, cara, montar a equipe já é difícil. Uhum. Montar uma equipe para uma startup, né, de tecnologia, desenvolvedor, é um desafio em dobro. Né? Hoje em dia esses caras não estão disponíveis, é muito difícil encontrar. Cara, então, é engraçado, porque eu acho que tem um terceiro desafio também, que como a gente tinha acabado de ir pro remoto, assim, você até estava tentando entender quais são as cerimônias que você Uhum. vai ter, como é que você vai conhecer essa pessoa mesmo, como é que você vai Uhum. gerar, porque, assim, para empreender junto, para trabalhar em startup, você precisa confiar, você tem que ter confiança, essa é a base de tudo. Então, assim, como é que a gente vai criar essa confiança no remoto, fazendo Meet e tal? Então, assim, A cultura, né, é um desafio, né? a cultura, pô, super desafio, super.
Então, pra gente foi tudo aprendizado ali. A gente tentava muita coisa, a gente até começou, na época, hoje em dia o nome da marca é Malga. Na época era Plug Pagamentos. E a gente até começou com a primeira PlugCon, quando deu a primeira abrida, assim, de tipo, pô, você pode viajar, você pode encontrar em lugares Uhum. abertos. E foi assim que a gente realmente é, começou a criar essa cultura. Só que para responder sua pergunta, pô, foi muito difícil. A gente teve uma sorte que a gente errou várias vezes, a gente tentou trazer vários sócios técnicos ali, a gente errou várias vezes, a gente tentou trazer um time técnico, um founding team técnico, né, e também não deu certo, até a gente encontrar o que seria um late co-founder e terceiro sócio que também era do Rio, já vinha do mundo de pagamentos e ele tinha essa visão também, Uhum. tinha essa visão de, pô, essa é uma evolução que o mundo de pagamentos precisa. Você conseguir orquestrar de maneira low code, no code. Então, ele topou o desafio, só que ele, na época, estava trabalhando com uma outra grande empresa. Então, ele ficou no part-time ali. Mas essa ajuda foi essencial para a gente conseguir contratar o primeiro time e validar que, pô, era um bom tecnicamente, Uhum. evitar ser enrolado, né? Difícil. Até hoje é difícil. Até hoje, né? E hoje o que o time precisa ter, né? Um profissional precisa ter é, como habilidade e cultura também para trabalhar na Malga, porque geralmente a cultura de uma empresa ela vem muito dos seus sócios fundadores, né? Sim. Porque, pô, você veio com essa veia de venda e de querer muito aprendizado, buscando isso. Você quer ver isso dentro da sua empresa Óbvio. também, né? Então você tem ali sócios complementares. A cultura vem muito daí, né? Total, é o nosso primeiro valor, né? A gente, não só eu, como Uhum, meu sócio também, assim, a gente ama ler. Eu acho que isso aí foi o que criou uma uhum, amizade há, sei lá, 15 anos uhum. atrás. O fato que os dois liam também, liam bastante. Então, esse é o nosso primeiro valor, assim, a evolução contínua. E evolução contínua pra gente é você ter a humildade para saber, putz, eu ainda tenho muito a aprender. E você consegue aprender com qualquer um, né? Não é, pô, não é só comigo que é o CEO da empresa. Não, na verdade, a maioria dos aprendizados hoje em dia são com pessoas que estão na linha de frente. São pessoas que estão tendo dificuldade em desenvolver um produto, em vender um produto. Então, assim, pra gente isso é essencial. Quem tá na linha de frente ali sempre tem a visão mais clara ali da dificuldade mesmo, né? Total, Real. total. E aí, nesse momento aí, você falou que mudou o nome, né? Era Plug Uhum. e depois mudou pra Malga. Qual foi a mentalidade? Por que vocês fizeram essa mudança de nome? Fizeram esse rebrand na marca? Então, foi um rebranding porque, primeiro, é muito difícil ser dono da marca. A gente não conseguia, sabe? A gente não conseguiu registrar a marca, Uhum, Plug Pagamentos. É difícil ser dono de plug, porque em tecnologia tem muitos plugs. Até uhum, na própria YC tinha uma outra plug que era do nosso batch lá. Então, assim, SEO era uma dor de cabeça. O brand era uma dor de cabeça e como a gente sempre teve a ambição de expandir a plataforma uhum. para a América Latina, hoje em dia a gente processa pagamentos no Brasil, no Chile e no México, a gente ficou pensando, putz, Brasil vai ser plug pagamentos, México vai ser plug pagos, e aí se for para os Estados Unidos vai ser plug payments. Então assim, esse nome e sobrenome era uma coisa que atrapalhava. E aí, Sim. Malga pra gente foi. Malga vem de. É uma ligação de elementos, uma fusão de elementos, Uhum. né? Então, amalgação, amalgamento. Então, pra gente foi um nome que, além de ter essa história bonita por trás, era hiper prático. Você consegue falar em qualquer língua, 5 letras, é fácil de soletrar, fácil de escrever. Então, pra gente encaixou ali. A URL estava disponível. Também, né? Malga.io estava disponível. A gente ainda está negociando a .com.br, mas isso é tudo. Eu acho que hoje em dia, acho que no começo você fica pensando no nome, a Uhum. importância, mas, cara, uma coisa prática Resolve, né? resolve. E hoje a Malga explica aí para quem tá assistindo a gente exatamente o que é a Malga. Quais são os produtos que vocês têm hoje
e suas principais habilidades aí. Boa, boa. Então, a Malga, acho que eu gosto de usar a metáfora, que é uma caixa de ferramentas para você construir toda a sua infraestrutura de pagamentos. Então, pagamento você precisa de adquirente, você precisa de um antifraude, você precisa de uma ferramenta de reconciliação, carteiras digitais. Isso tudo são integrações distintas e produtos diferentes. Uhum. Então, o que a gente faz? Através de uma integração, a gente te dá acesso a todos esses serviços. E uma coisa que ficou muito claro desde o começo é que pagamentos não é uma coisa estática. Assim, a sua infraestrutura hoje não vai ser a mesma que você vai precisar daqui a 6 meses, daqui a um ano. E times de tecnologia sempre estavam parando para reintegrar. Putz, um adquirente veio e fez uma proposta de uma taxa melhor. Ah, mas a gente acabou de integrar um adquirente ano passado, né? E aí Aí, retrabalho. retrabalho. Então, a gente, assim, cara, a gente quer que isso seja totalmente low code, no code. A gente não acha que pagamentos é core para nenhum negócio sem Uhum. ser o nosso. Então, a gente quer dar essa ferramenta para eles. O pagamento, ele tem que ter o menos fricção possível, né? Exato. Vocês estão entregando isso, né? Exatamente, é pagamentos totalmente sem fricção. E até um ponto legal que você levantou, é que o Brasil tem uma das piores taxas de aprovação do mundo. Então, assim, 1 em 4 transações de cartão são negadas. E aí o que a gente faz é, através de um roteamento inteligente, Uhum. a gente consegue aumentar essa taxa de aprovação sem o cliente final saber. Dentro de frações de segundos, a gente consegue tentar em vários provedores para aprovar essa transação. Caraca, isso aí é bem interessante e ajuda bastante gente, né? É, Eu lembro que na época que eu e o Igor Rock a gente tinha agência, a gente tinha bastante problema com recusa de pagamento. Então, exato. pô, o cliente falava que ele voltava para nós que ele não entende a dinâmica do pagamento. Ele voltava para nós e falou, pô, a loja que você criou para mim não funciona, porque o cliente tenta pagar e não consegue pagar. Aí É, a gente até tentar explicar tudo isso, depende do nicho, né? Então cada nicho ali tem sua particularidade, né? exato, exato. Assim, tem nichos que são mais alvos de fraude, Uhum, então, assim, tem que ter uma política de segurança melhor. Mas é exatamente uhum. isso. As pessoas procuram alguém para botar a culpa. E aí jogam para você. Putz, não, Jorge, foi o É, site que você desenvolveu. E aí você vai falar com o adquirente ou com o provedor de é. pagamentos dele. E eles falam, putz, mas é o banco emissor. E nessa, o cliente não consegue comprar, o lojista não consegue vender. E, tipo assim, E tem um problema grande aí. exatamente. Exatamente. E como você falou, o público, né? Consumidor, ele muda constantemente o comportamento, né? Uhum. E você falou, pô, é uma ferramenta que você tem que estar sempre olhando para o mercado e desenvolvendo, né? Para onde que a Malga tá indo aí num curto espaço de tempo? Aí você tá vendo aí quais são as próximas evoluções? Uhum. Para onde que a Malga tá caminhando aí Boa. dentro de um ano, dois aí no máximo? Então, a gente entrou muito forte nessa parte de aprovação. Assim, cara, isso é uma dor latente que muita gente, Uhum, muita empresa tem, então vamos resolver isso bem. A partir do momento que a gente resolve isso bem, a gente tem a oportunidade de resolver os outros problemas de pagamentos. Então, hoje em dia, essa parte de orquestração, de aumentar a uhum. aprovação, está super redonda. A gente está vendo a oportunidade de oferecer outros serviços relacionados a pagamentos. Por exemplo, dados. Cara, dados em pagamentos é super obscuro. As pessoas nem sabem, assim, qual a sua taxa de aprovação real. Eu pergunto para as pessoas, ah, não, pô, eu acho que não é Acho que é diferente. isso aqui, né? Acho que é isso. Ah, mas quais são os maiores motivos de erros? Por que que você está perdendo transação? Putz, não sei. E assim, você está pensando que tem que pensar que é o cliente no momento mais caro dele, porque ele Uhum. passou por todo o seu SEO, SM lá do Google, você já pagou para trazer ele para o seu site, você pagou toda a otimização do seu site, ele chegou no checkout, botou todos os dados de pagamento dele para chegar na hora e ser recusado. Cara, é um cliente caro que você está perdendo. E aí, talvez não seja só essa compra. Putz, não consegui comprar com você. Será que eu vou achar se eu vou conseguir comprar no seu concorrente? Então, de repente, você perdeu não só uma venda, como um cliente real. Uhum. Então, assim, eu acho que essa parte de dados é uma coisa que a gente está dando um ênfase legal. Assim, a gente hoje em dia já dá uma visibilidade muito boa através do nosso dash e total autonomia. E por último, eu acho que tem a parte de segurança também. Hoje em dia, o Brasil tem um problema grande de fraude. Só que eu acho que a resposta para esse problema de Uhum. fraude
excessiva. Então, assim, eu acho que lojistas estão perdendo mais transações do que deveriam por causa desse problema de fraude, principalmente em segmentos que não são alvos. Então, acho que essas duas e expandir novos mercados são as próximas frentes aqui. Os clientes que vocês têm hoje, vocês costumam acompanhar, assim, é, esses KPIs aí para poder meio que ajudar ele ali no dia a dia também? Como que funciona isso na Malga? Então, acho que desde o começo a gente tinha uma. A gente sempre foi obcecado pelos nossos clientes. Assim, a gente Uhum, queria estar muito próximo, entender o que está funcionando. A gente faz pesquisa e discovery direto com eles. E uma coisa que ficou clara é que a gente também teria que dar autonomia para eles. Então, hoje em dia o Dash que a gente criou dá autonomia não só para ele mudar os fluxos e falar, putz, ó, se um comprador já comprou comigo mais de 3 vezes, pula o antifraude e vai direto no adquirente. A gente dá essa autonomia como também a autonomia de dados, para eles olharem e uhum, falar o que está dando certo, o que está dando uhum. errado. Ter essa visibilidade, né? Exato. Inclusive, ontem a gente recebeu uma mensagem de texto, até tirei um print e compartilhei, que o cliente falou: pô, que legal, a gente lançou faz, sei lá, 10 dias e um cliente grande. A gente lançou faz 10 dias e a nossa taxa de aprovação foi de 70% para 87%. E ele conseguiu fazer essa análise toda só Uhum, através do Dash, de uma forma super simples. Então, assim, é esse tipo de autonomia que a gente quer dar. A gente quer estar próximo, caso ele precise de alguma coisa que ele uhum. não consiga fazer, mas a gente também quer dar as ferramentas para eles poderem tocar o dia a dia sem depender da gente. Pô, legal. É, voltando um pouquinho atrás, né? Falando de cliente aqui, como foi o desafio de conseguir o primeiro cliente? Porque no momento onde você não é conhecido, né? Você não tem uma marca conhecida, É, não tem um case para apresentar. pô, foi Conta, osso. conta, Foi conta osso. pra gente esse desafio aí. É engraçado que o nosso terceiro sócio técnico lá no início, ele falava para mim, pô, Alex, vender produto pronto é fácil, quero ver você vender sonho. E era muito nisso, assim, eu acho que a gente conseguiu. Primeiro, a gente sempre estava muito. A gente sempre estava prestando atenção nos problemas das pessoas. Como a gente demorou um ano para montar essa plataforma, é uma Uhum, plataforma de pagamentos, que, pô, hoje em dia concorre com a Stripe, assim, é difícil você uhum, montar isso. A gente ajudava através de consultoria. uhum, Então, assim, eu queria saber seus problemas, mas eu vou te ajudar com o meu conhecimento de pagamentos. Então, fazendo isso, a gente sempre via onde tinha oportunidade para a gente entrar. Então, o primeiro cliente foi através de um. A gente conheceu eles através de um investidor nosso. Eu estava perturbando esse investidor para uma apresentação ali. Eu falei, cara, com certeza eles têm um problema de aprovação, negócio de game e tal. A gente sabe que é um setor de alto risco também. Então, deixa a gente ajudar, deixa a gente ajudar. Até um belo dia ele falou, cara, eles estão tendo problema com pagamentos mesmo, vou fazer a apresentação. A gente falou na sexta de manhã, e pra você ver como o problema era grave. Sexta de manhã, sexta à tarde a gente estava falando sobre uma proposta, eles integraram no fim de semana e quarta-feira a gente lançou. Então, assim, a gente, cara, ou seja, os caras estavam desesperados pra alguém resolver aquilo, né? estavam desesperados para alguém resolver aquilo e a gente também estava lá tentando, batendo todas as bolas. Sim. Assim, a gente não deixava uma cair. E assim, alguma hora saiu. E depois que você tem, é exatamente o que você falou. Uhum. Depois que você tem o primeiro, você pode falar: não, ó, processo de pagamentos para o fulaninho ali. E aí, depois, os outros clientes vieram mais fácil ou teve um desafio aí pra tracionar? Nada bem fácil. Nessa história de É, empreender, nada bem fácil. fácil que eu digo é assim, né? Não tão desafiador quanto o primeiro, né? Eu acho que os desafios vão mudando, na Sim. verdade, né? Então, assim, a gente sabia que conforme a plataforma fosse amadurecendo, a gente ia Uhum. subindo não só o tamanho do cliente, como a maturidade deles também. Então, no começo, a gente trabalhava com muita startup. Pô, a startup precisa de uma solução rápida, precisa de taxas boas, e precisa de foco. Assim, a gente não quer se perturbar e se preocupar com a nossa infraestrutura de pagamentos. Então, a gente pegava muita startup. E aí, eventualmente, a gente foi subindo a cadeia trabalhando com alguns clientes enterprise. E aí eu acho que o primeiro enterprise foi difícil. Foi um cliente assim. Eu posso falar o nome de cliente aqui? Pode, fica à Ah, vontade. beleza. Se não tiver problema pra você, pra Não, nós, pra mim não problema nenhum. tem. Não, e aí o primeiro foi a Privalha. E a Privalha, assim, pô, pra mim foi um sonho, porque eu Uhum, tentei fechar eles muito quando eu era na PayPal. Quando eu era da Braintree PayPal, assim, pô, era uma empresa, uma conta grande lá na Espanha, pô, uhum. tentava fechar, nunca consegui. Então, assim, quando eu tive a oportunidade aqui no Brasil, foi muito bom, mas assim,
tiveram várias conversas para mostrar, que ó, a gente provar que a infraestrutura era resiliente, que a gente já tinha processado em picos grandes, que a gente tinha um uptime bom, e que a empresa não ia morrer, né? Então, Sim. acho que isso daí foi um jogo de confiança difícil também. Você conseguir provar essa confiança aí é É, desafiador demais, né? exatamente. E no final eles estão comprando o fundador. Exatamente. Assim, olha para você, cara, confio nessa pessoa, eu acho que se der algum problema, e já deu problema com vários clientes, assim, sempre dá, mas a gente tá lá para resolver. É, em tecnologia não adianta falar que é um mundo perfeito, né? Não vai dar problema nenhum, né? Acho que o importante é isso, né? Você, quando vier os problemas, você dar uma atenção e procurar resolver ali para o seu cliente, né? De uma forma mais rápida e onde ele tenha menos prejuízo. Não pode correr. Não pode correr, né? Tem que estar lá. E o que você vê pro futuro da Malga lá para frente? Vocês vê um crescimento ainda consistente aí para esse mercado? Uhum. Ou vocês pensam que no futuro a Malga ela pode fazer parte de um ecossistema maior aí dentro de uma outra empresa maior? O que vocês pensam aí para o futuro? O futuro a gente ainda pensa da Malga continuar crescendo do jeito que tá. Assim, eu acho que a gente vem tendo taxas de crescimento bem expressivas, né? Ano passado a gente cresceu 5 vezes, TPV a gente cresceu 10, ano retrasado foi 5 vezes também. Então, assim, a gente vem mantendo esse crescimento porque a gente acredita que a gente ainda continua resolvendo uma dor muito grande. Enquanto isso for verdade, a gente vai continuar expandindo não só os serviços de pagamentos e as dores de pagamentos que a gente resolve, como também os mercados em quais a gente resolve. Eu acho que para a gente isso é super importante. A América Latina é super fragmentada, assim, tem um problema gigante de pagamentos aqui, e eu acho que esse problema inibe o crescimento da economia digital. Então, assim, pra gente, acho que tem um desafio enorme pela frente. Eu não acho que é uma coisa, tipo, mais 3 anos, mais 4 anos, aí não, acho que a gente vai continuar. Tem um crescimento consistente ainda pela frente. Enquanto tiver pepino para resolver, a gente vai estar aqui. E quais mercados vocês atuam hoje? Hoje em dia é Brasil, México e Chile, e aí a gente já tá olhando Argentina e Uruguai também. Estão pensando alguma coisa na América do Norte e Europa ou ainda não tá no radar de vocês? Então, na verdade, a Porque gente... você veio de lá, né? Conhece os mercados. E a verdade é o seguinte, eu acho que a razão que a gente escolheu o Brasil e a América Latina é que os problemas aqui são muito maiores. Então, assim, pra gente processar na Europa, pra gente processar nos Estados Unidos, a gente consegue processar hoje. A gente tem provedores que atendem aqueles mercados, a gente tem capacidade de processar em 140 moedas, mais de 140 moedas. Então, assim, pode, só que eu não acho o mercado tão interessante porque eu não acho que os problemas são tão graves. Quanto mais problema para resolver, o mercado é melhor, né? Assim, para empreendedor, sim. O Brasil é o lugar certo. Exatamente. E aí cara, a gente já tá partindo aqui pro nosso final aqui, né? Meio que o tempo passa rápido aqui nessa mesa. Passa mesmo. Né? Então eu quero que, cara, deixa um recado aí para quem esteve com a gente aqui até agora e deixa também aí seus contatos aí para quem quiser falar com você ou contratar a Malga. Boa. Não, acho que assim, se alguém está escutando esse Café com Fundadores, imagino que tem vontade de empreender ou já empreendeu, acho que não é uma jornada fácil, mas é uma jornada que fica muito mais fácil, você consegue se apoiar nessa comunidade de fundadores que hoje em dia é muito rica. Isso para mim foi essencial nesses 4 anos, assim, se apoiar na família, nos seus sócios, mas também na comunidade externa de fundadores. E se você tiver problemas de pagamentos, assim, eu sempre estou curioso para saber de problemas, desafios, desejos, então, por favor, entre em contato com a gente, adoro trocar essa ideia, adoro ajudar, mesmo sem a Malga, assim, se eu tenho problemas de pagamentos, eu gosto de ajudar com isso. Meu e-mail é a@malga.io, então super fácil, pode mandar que a gente responde. Maravilha. Alex, quero agradecer a sua presença. Tá? Muito obrigado aí por ter vindo, ter contado essa história aí. Pô, uma história incrível aí de empreendedorismo, de procurar conhecimento, pessoal. É importante continuar estudando sempre, buscar conhecer coisas novas, conhecer tecnologia é importante para o futuro, para tudo hoje em dia no futuro.
E, cara, mais uma vez só agradeço. E vamos finalizar aqui mais esse episódio do Café com Fundadores. Se você não quer perder nenhum conteúdo nosso aqui do canal da Start Econ, clica aqui em se inscrever, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para os conhecidos de vocês aí que querem empreender, para quem tá querendo resolver ou tá com problema na operação lá de pagamento, quer resolver, procura aqui, aprende um pouco aqui e procura o Alex também. Show. Tá certo? Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, Jorge. Obrigado. Falou, tchau, tchau.